O trabalho a seguir, solicitado pelo professor Apoena Araújo, da matéria de Introdução à Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, é sobre o processo de urbanização da cidade de Icatu. Quando Cabral, com a sua caravana, aportava as terras do Brasil, trazendo consigo as luzes da civilização cristã, viviam no território onde hoje está situado o município de Icatu, os bravos e aguerridos índios Pataxós e Tupicunis, que, mais tarde, emigraram para os sertões, fugindo da penetração dos colonos portugueses. Experimentou a povoação em 1872, um surto de progresso com a chegada dos demais colonos procedentes de outras localidades do Recôncavo, que para ali se transferiram com a sua família, concorrendo com o seu trabalho para a evolução da comunidade. O distrito foi criado com a denominação de Santana do Catu em 1796. A urbanização é o processo no qual a população da cidade cresce mais do que a população rural. Segundo o arquiteta e urbanista Carlo Dorassi, o planejamento urbano é a forma de promover o crescimento das cidades de maneira pensada, para que elas não se desenvolvam de maneira desordenada. No dia 26 de junho de 2018, Catu completará 150 anos de emancipação política. A padroeira da cidade é a Senhora Santana, e a sua economia é baseada no setor petrolífero e comercial. Um município brasileiro situado no estado da Bahia, Catu, está localizado a 78 quilômetros de Salvador e a 32 quilômetros de Alagoinhas. Em 2017, segundo o IBGE, sua população estimada é acima de 56 mil habitantes. Seu clima é semelhante ao da capital baiana, quente e úmido, e seu relevo é bastante conhecido por ser irregular. Quando a senhora nasceu, era pequena, aqui no comércio, como era o comércio daqui de Catu? Era pequeno, mas tinha as lojas, já existiam as lojas, nunca deixou de ter. Supermercado não tinha, tinha carne fresca, açougue, a carne fresca. A carne fresca só é de 8 em 8, só sábado. Não tinha a semana toda, não. E o rio daqui de Catu, era limpo, como era ele? O rio é muito grande. Uma ocasião, ele encheu tanto que atravessou aí a linha de trem, porque tem a linha de trem aí, né? Que ainda tem trem, mas é trem de carga. Não é mais trem de passageiro, não. É trem de carga que transporta material para Ferbasa, que é Pujuca, para Salvador. É assim. Aí o rio atravessou, veio até o comércio. Aí as pessoas, isso me contaram, né? Que não foi no meu tempo. Aí as pessoas, os prefeitos, as pessoas maiores da cidade, sempre teve prefeito, chamava intendente. Não é prefeito não, é intendente. E a prefeitura não é a prefeitura, era a intendência. Aí o povo religioso, as pessoas bem religiosas, né? Fizeram a promessa para o rio baixar e não botar mais enchente, de fazer um cruzeiro aqui na Praça do Comércio, em frente às lojas. Esse cruzeiro existiu, eu alcancei, e teve muito tempo. Depois, na evolução, botando paralelepípedo nas coisas, tudo tirou o cruzeiro. Tem uma pracinha com os bancos. Obrigado pela entrevista, a senhora ter ajudado a gente um bocado aqui. Muito boa. E a cabeça a cabeça não dá mais para se lembrar de tudo, né? Eu era menina, era criança, então aí vai esquecer das coisas. De vez em quando eu me lembro da coisa. Te agradece em nome da turma de arquitetura, em nome da faculdade, também da FATEC. E Deus abençoe a senhora, a sua família e a todos nós. Eu peço desculpa que não saiu bem feito. Ainda mais que eu tenho sinusite, o nariz entope. Nem falar eu consigo. Fica muito curiosa.
Quando a população catuense começou a crescer, por falta da organização urbanista, casas foram construídas perto do rio. Assim, o rio de certa forma foi prejudicado pelos lixos das casas próximas. Portanto, a poluição foi aumentando. Desta maneira, por essas casas estarem próximas, porventura ocorreu alguma enchente, existe uma grande possibilidade de desabamento. Porém, o que mais prejudica de forma tão agressiva ao rio são as fábricas locais e vizinhas, que fizeram do rio Catu depósito de lixo. Boa noite, eu sou o professor Marcelo Souza Oliveira, sou professor do Instituto Federal Baiano, doutor em História e pesquisador sobre a história do município de Catu. Para falar sobre o processo de urbanização do município de Catu, nós temos que falar um pouco sobre como o município foi colonizado e foi povoado. Então nós temos basicamente dois processos que estão envolvidos com o processo de urbanização da cidade. Um é o ciclo de cana-de-açúcar do século XIX, que fazia da cidade uma cidade com foco da economia mais no meio rural, portanto a zona urbana ela era pequena e integrada por poucos habitantes, enquanto a zona rural tinha muito mais habitantes. Nesse período você vai ver muitos imóveis nos moldes coloniais e imperial na zona rural, principalmente as casas dos senhores de engenho e as igrejas e capelas. E ao final do século XIX, o município passa por uma mudança com o fim da escravidão no Brasil, e só vai ter novamente uma nova alteração no processo de urbanização em 1940, 1950, quando a Petrobras surge, e aí essa atividade econômica, por ser mais urbana, ela provoca um processo de êxodo rural da população do campo de Catu para a cidade muito grande, além de um processo migratório de indivíduos de todos os lugares do Brasil e até do mundo. Sendo assim, a zona urbana da cidade começa a crescer mais e se desenvolver mais. Então nós temos aí, para quem conhece o município, na parte baixa da cidade, há um processo de urbanização ainda voltado para o Império, onde a maior parte das ruas são sinuosas e dão sempre de encontro à igreja matriz, e a partir do processo de urbanização provocada pela economia do petróleo, os bairros periféricos surgem e a cidade alta também começa a ser povoada com ruas mais retangulares, bem características do período republicano. Esse processo de urbanização ele vai ser despranejado, ele não vai ter nenhum tipo de política pública que colabore para o saneamento básico, por exemplo, para a segurança dos cidadãos, e em virtude da cidade se localizar numa região montanhosa, a gente tem a iminência de várias favelas e várias casas construídas em morros, o que pode que já gerou ao longo da história vários problemas, vários acidentes que podem ainda nos trazer. O processo de urbanização da cidade atualmente, ela ainda encontra-se sem uma política pública adequada. A gente não consegue perceber do governo local nenhum tipo de projeto político que possa resolver os problemas da cidade. O saneamento básico ainda é bastante escasso e a cidade encontra-se no momento num processo de fechamento, porque as regiões são montanhosas e a cidade não consegue mais crescer horizontalmente. Embora não seja urbanista nem profissional da área, eu acredito que uma das saídas, entre aspas, que possa ocorrer daqui para frente é o processo de verticalização do perímetro urbano através da construção de prédios. Qual sonho eu acho que seria de um urbanista que fosse trabalhar na cidade de Catu? Acredito que projetar o crescimento da cidade respeitando a urbanização da mesma e as necessidades dos cidadãos, como, por exemplo, saneamento básico, e evitando problemas com acidentes, como deslizamentos em virtude das chuvas, etc. Mas eu acho que, como historiador, eu tenho que salientar que o urbanista deveria se preocupar com os prédios históricos da cidade, por ser uma cidade já centenária, e a gente vê que ao longo
do tempo, as pessoas aqui têm destruído esse patrimônio histórico, que hoje se resume a poucas casas, a poucos imóveis. Então é isso aí, queria agradecer a vocês e espero que tenham contribuído. Boa noite. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cabelo.